A gente está no Daf Kaf Bet Amud Bet, aqui no meio, nos dois pontinhos aqui. Tanu Rabalan. Balkeri shenatnu alav tisha kabim mayim tahor. Balkeri, certo? O cara que ficou tamé, que ficou impuro. Se jogaram nele 9 kabim de água, ele está tahor. Em cima a gente vê exatamente para quem isso daqui serve, se é para alguém doente, alguém que foi sem querer, mas de qualquer jeito, no caso do Balkeri que fica tahor com isso, ele fica tahor. Porém, a Braita limita isso. Bamed varim amurim, sobre o que foi falado que se jogaram nele 9 cabim de água, ele está tahor, leatzmo. Quando ele quer estudar para ele mesmo. Avaleacherim, mas se ele quer ensinar para os outros, ou se ele quer, por exemplo, não é só estudo de Torá, mas também brachot a priori. De acordo com a ideia que quem está impuro não pode estudar a Torá, não pode fazer brachot também. Então, se ele quer fazer brachot para leotzi acherim edechová, se ele quer fazer brachot por outros, kiddush ou amotzi para outra pessoa, 40 CA. Aí precisa realmente de 40 CA, precisa de um mikve completo. Rabi Yehuda omer 40 CA mikom makom. Rabi Yehuda fala, não, de qualquer jeito precisa 40 CA. Aparentemente, de acordo com Rabi Yehuda, não tem essa ideia de Tisha Kabin. Vocês têm acha aqui? Bechol inyan shem. Bom, agora vai explicar mais pra frente o que Rabi Yehuda quis dizer. Rabi Yochanan e Rabi Yoshua ben Levi e Rabi Lazar e Rabi Yossi ben Rabi Hanina. Esses 4 chachamim. Entre Rabi Yochanan e Rabi Yoshua ben Levi era uma discussão, Rabi Lazar e Rabi Yossi ben Rabi Hanina era outra discussão. Os dois pares discutiram no mesmo assunto. Had me'aizuga vechad me'aizuga, um desse par e um desse par areisha. Um de cada par falou o seguinte sobre a primeira parte da Braita. Adamar bamed dvarim amurim לעצמו אבל לאחרים 40 סאה לא שענה לחולה המרגיל אבל לחולה לאנסו 9 קבין. Deles falou o seguinte, olha, o que aparece na Areisha que para si mesmo precisa de 9 cabim, precisa jogar nele 9 cabim de água. Mas se ele quiser ensinar para os outros, precisa de 40 CA, ou seja, o que está na cama falou que para ensinar para os outros precisa de um mikve completo. Isso está se tratando somente de rolê amarguil, alguém que por um lado que ele é doente, certo? Quer dizer, ele é fraco, para ele no mikve é complicado, mas ele fez isso de propósito, ele causou isso para si mesmo. Mas se foi sem querer, se ele tem dois lados para ler aquele, tanto fraqueza quanto sem querer, Tisha Kabin, mesmo para ensinar para os outros, Tisha Kabin é suficiente. Isso um lado da discussão falou. Um da discussão de Rabi Yochanan e Rabi Yoshua ben Levi, e um dos chachamim da discussão de Rabi Lazar e Rabi Yossi ben Rabi Hanina. Vechadamar, e o outro do Zug, o outro par, a outra pessoa do par, falou não. Kol acherim afilo cholel anso adeika 40 CA. E o par discutiu, falou não, já que é para ensinar para os outros, não mexendo em quem é, mesmo que seja cholel anso, seja alguém doente, e foi sem querer, sempre precisa de 40 CA. Então, esses pares discutiram com relação à Areisha. Se o que está escrito que para ensinar para os outros precisa de 40 CA, é mesmo para o rolê leão só, mesmo alguém que está doente e não foi de propósito, ou não. Talvez aqui é suficiente Tisha Kabin. E eles discutiram também com relação à Seifa. Vechad me'aizuga, um de cada par, a Seifa, falou sobre o fim da Braita. O que Rabi Yehuda falou, Rabi Yehuda disse 40 CA mikom makom, sempre precisa de 40 CA. O que Rabi Yehuda quis dizer? Hadamar Rabi Yehuda 40 CA mikom makom, lo shane ela bekarka. Aval bekelim lo. Isso que Rabi Yehuda falou, que precisa sempre de 40 CA, ele quis dizer o seguinte, só se for no mikve, no chão. Deixa eu ver, acha aqui, lo shane ela bekarka. Lo tem mikom makom de Rabi Yehuda lachshure bekliata. Dentro da cheira ela vem ser bekarka. Como vai, imken, mai mikom makom. Isso que a Bíblia falou, 40 CA de qualquer jeito, o que é de qualquer jeito? De qualquer jeito, não vem liberar 40 CA mesmo numa banheira, por exemplo. De acordo com a Bíblia, precisa ser na carca, precisa ser na terra, certo? O mikve ele é feito na terra, ele é construído dentro do chão. Não adianta fazer um mikve, tem 2 tipos de piscina, né? Tem aquela piscina que é um buraco no chão, e tem piscinas que são tipo piscina de criança, que você constrói alguma coisa e põe a água dentro. Então, a Bíblia fala que isso que precisa de 40 CA tem que ser um mikve mesmo, tem que ser na terra, mas não num kli. Bekelim não adianta num kli. Vechadamar afilo bekelim nami.
E tem quem diga que Rabi Yehuda vem falar que mesmo em Kelim, se você tiver a quantidade de 40 CA, se você tiver 40 CA, que são 600, 700 litros, em uma banheira gigante, também vale para esse caso. Né? Para mikveh de mulheres é outra história, a gente está falando mikveh de homens aqui, também serve. Para quem falou que Rabi Yehuda permite aqui um mikveh feito num kli, feito numa bacia, numa banheira gigante, é compreensível. Por isso Rabi Yehuda falou 40 CA de qualquer jeito, quer dizer, ele vem ler aquele, ele vem liberar mais. Ele falou, olha, isso que precisa de 40 CA para ensinar para alguém, pode ser 40 CA em qualquer lugar. Não precisa ser num mikveh normal dentro da terra, pode ser mesmo numa banheira. Isso que ele falou, vai ensinar mikol makom, de qualquer jeito serve. Ele alemã de amar bekarka in bekelim lo, mas quem fala que Rabi Yehuda só permite se for um mikveh normal na terra e não num kli, mikol makom letu eimai. Por que Rabi Yehuda falou mikol makom? A palavra mikol makom, um minutinho. A linguagem mikol makom inclui alguma coisa, vem liberar alguma coisa. Então, o que Rabi Yehuda vem liberar aqui? Letu eimaim sheuvim. Vem incluir aqui o que é chamado de maim sheuvim. Maim sheuvim são águas que foram puxadas de algum lugar com uma bacia, com um bote, elas foram colocadas em um utensílio e levadas para o mikveh. O mikveh que a gente usa, o mikveh para as mulheres também, o dos homens daqui a gente vê que não precisa, mas pelo menos o mikveh das mulheres tem que ser feito de água de chuva. Não pode ser uma água que você puxou de algum lugar. Você tirou de algum lugar com um barril, com uma bacia e jogou no mikveh. Então, o que se faz hoje em dia, bom, quem for no mikveh dos homens mesmo, você vê que no próprio mikveh tem um buraquinho. Às vezes ele está tampado, às vezes não. Esse buraco conecta a água do mikveh com um outro mikveh que agora está fechado, que lá tem água de chuva. Então, no próprio mikveh, eles têm um mikveh gigante com o 40 CA de água de chuva, e eles conectam a água da chuva com a água que eles colocam no mikveh normal. Essa água do mikveh normal, eles colocam água puxando de torneira, do jeito que for. Então, a água da chuva que está no mikveh do lado, ela purifica essa água que se coloca no mikveh. Então, a água do mikveh, geralmente, precisa ser água viva, digamos assim, certo? Tem que ser água do rio, ou água que não foi carregada, não foi levantada por alguém. Então, vem Rabi Yehuda falar que, olha, embora geralmente para purificar maim sheuvim, águas que foram puxadas, que alguém tirou do poço, por exemplo, não serve, aqui para o Balkeri, maim sheuvim serve. Maim sheuvim, tá ótimo. Conta a Gemara a seguinte história. Rav Papa, Ravuna, Breid, Rav Yoshua, Rava Bar Shmuel, esses três rachamim, Rav Papa, Ravuna e Rava. Karich Orifta Beadadad, eles sentaram para comer, os três sentaram para fazer a motzi. Amarlei Rav Papa falou para os outros, Rav Papa, Havolile de Livroch, me deem para fazer a brachá, de Nafulelu e Teshakabim. Ele falou, olha, eu joguei em mim mesmo água, Teshakabim, 9 cabim de água hoje, quer dizer, eu estou tahor, deixem que eu faça a brachá do pão para vocês. Amarleu Rava Bar Shmuel, falou Rava Bar Shmuel para ele, Tanina, Bamet, Varim Amorim Leatzmo, Avalecherim, Arbaim Seah. Falou Rava Bar Shmuel para ele, olha, a gente viu, agora, né, a gente viu lá em cima, mas ele falou, olha, está escrito na Braita, que isso que Teshakabim serve é só para você mesmo. Mas quando você quer fazer uma brachá para outras pessoas, precisa de Arbaim Seah, precisa de um mikveh completo. Ela, então, não você, Rafapa, Havulile de Livroch, dá para mim. Denafulelu e Arbaim CA, que eu fui no mikveh de 40 CA. Certo? Embora está escrito aqui a linguagem que caiu em cima de mim, a gente viu atrás que não adianta jogar em cima da pessoa. Então ele quer dizer, na verdade, que ele emergiu no mikveh de Arbaim CA. Então deixa ele fazer a brachá. Amarleu Ravuna falou para eles, Ravuna, o terceiro chacham que estava lá, Havolile de Livroch. Não, deixem que eu faça a brachá. Delei kaluen lohai velohai. Que para mim eu não tenho nem isso, nem isso. Quer dizer, nem joguei em cima de mim 9 cabim, nem fui no mikveh, porque eu não preciso. Porque Bichlal eu estava tahor já. Então vocês foram no mikveh hoje, deixa que eu faça a brachá, porque eu já estava tahor de antes. Então é melhor alguém que Bichlal não precisou se purificar nesse próprio dia, deixem que eu faça a brachá. Rav Chama Tavil Bemale Yoma de Pischa Leotzi Rabim Edei Chovatan. Rav Chama, ele costumava ir no mikveh Erev Pesach, deve ser que ele fazia brachá para todo mundo, brachá sobre a matzá para todo mundo na noite de Pesach. Então ele costumava ir no mikveh Erev Pesach, porque Leotzi Rabim Edei Chovatan, para Leotzi os outros de Chová, fazer brachá para os outros tem que ser um mikveh completo. Velei Tilchet Akevatei,
e a Halachá não é como ele, o que explicam aqui os Mefarshim, que a Halachá é como a gente viu lá atrás, que Divrei Torá e Brachot não mekablim tumá, então a pessoa que está impura, ele pode estudar a Torá normalmente, ele pode fazer Brachot normalmente, mesmo para Leotzi Acherim de Chovatá, e mesmo ensinar os outros. Próxima Mishnah. Fala Mishnah. Ayá o medo atvilá veniskar shel balkeri. Alguém que estava rezando. E ele lembrou que ele é balkeri. Ele lembrou que o quê? Que ele está impuro. Certo? Todas essas Mishnahot aqui, todos esses dinim, é de acordo com as opiniões que falam que não pode rezar enquanto você está impuro. Mas a gente falou que o costume é que está tudo liberado. Mas de qualquer jeito a Mishnah fala alguém que estava no meio da tefilá e lembrou que ele é balkeri, que ele está impuro. Lo yafsik, não para a tefilá no meio. Ele é katser. Ele resume, certo? Ele faz o começo e o fim de cada brachá. Atá chonen ladam da'at, baruch atah Hashem, chonen da'at. Quer dizer, ele pula todo o meio, faz o comecinho, a brachá final e segue em frente. E arad litbol. Ele foi no mikve, certo? Ele lembrou antes de rezar que ele precisa no mikve, ele foi no mikve. E me achola lot leitkasot velikrot atilot anetzach hama yale veitkase veikra. Agora, o que aconteceu se ele foi no mikve de manhã cedo? E está começando a amanhecer e chegou a hora do Kriyat Shema. Essa Mishnah vai de acordo com a opinião que fala que o Kriyat Shema tem que ser feito no Netzach Hama, no nascer do sol, quando o sol começa a aparecer. A gente viu lá atrás já que o Kriyat Shema você tem até a terceira hora do dia, tem mais tempo. Mas de qualquer jeito, essa Mishnah vai de acordo com a opinião que o Kriyat Shema tem que ser feito no Netzach Hama. Então fala a Mishnah o seguinte, se a pessoa foi no mikve e dá tempo dele sair do mikve, se vestir e ler o Kriyat Shema, ótimo, faz isso. E a sai do mikve, se cobre e lê o Kriyat Shema. Vem lá, se não tem tempo dele sair do mikve para ler o Kriyat Shema, ele se cobre com a água do mikve, quer dizer, ele deixa a cabeça para fora. Na verdade, a gente vê exatamente o que ele tem que deixar para fora, a cabeça ou até o peito. Ele deixa para fora e faz o Kriyat Shema lá mesmo. Veikra. Porém, quando ele vai se cobrir, não pode ser uma água que ela tem um cheiro muito ruim, certo? Se a água do mikve é uma água com cheiro muito ruim, aí não serve, ele não pode fazer brachot, ele não pode fazer tefilá lá. Mishra também é um tipo de água que era usado para fazer tinta, para fazer cor, também tinha um cheiro muito forte, muito ruim, não dá para ler Kriyat Shema nesse lugar. Mas se ele tiver, às vezes tem um poço de água, que a água não é muito limpa, certo? A água é um pouco escura. Não dá para ver o corpo, só que não tem um cheiro ruim, ele pode fazer Kriyat Shema lá. Agora, se é uma... Então, na Mishnah não está muito clara a linguagem, agora vai explicar melhor o que quer dizer isso, mas é escrito que ele não pode se cobrir com uma água ruim, com um cheiro ruim, ou meio Mishnah, essa água de tinta, também tem um cheiro ruim, até que ele coloque mais água para melhorar o cheiro, para melhorar. Agora, a quantidade de água que ele precisa pôr aqui para melhorar o cheiro da água é muita coisa. Então, agora vai explicar o que a Mishnah quer dizer exatamente. Alguém que quer ler Kriyat Shema, alguém que quer fazer tefilá, o quanto ele precisa se distanciar de coisas com cheiro ruim ou de tzoá, de fezes, para fazer Kriyat Shema, para fazer tefilá e para fazer brachot, dá letamot. Ele tem que estar distante, 4 amot são em torno de 2 metros. Já vamos ver se é para frente, para trás, para os lados. Agora vai explicar. Tano Rabanan, fala Gemara. Aí o medo atvilá veniskar shel balkeri. O cara estava rezando, ele lembrou que ele é balkeri. Ele está impuro, lo yafsik ele katzer. Igual a nossa Mishnah. Não corta no meio, não para de filar no meio. Resume. Aí a koreba Torá, ele estava lendo na Torá. Balkoré, certo? Aparentemente, não de filar. Veniskar shel balkeri. Ele lembrou que ele é balkeri. Ele não pode ler na Torá. Ele não mafsik veolé. Ele não para. Não é que ele para de ler e vai embora. Ele é megamgem vekoré. Ele lê rápido. Ele lê rápido para acabar rápido e aí vai embora. Rameir Omer, en balkeri rashai gdol batorá eter migimel psukim. Rameir fala, olha, não, sinto muito, balkeri não tem o que fazer. Ele não pode ler na Torá mais que 3 psukim. 3 psukim é o máximo que ele pode ler, mas mais que isso, não. Aparentemente, Rameir vem falar, olha, ele completa 3 psukim e acaba. Então, aliar na Torá, por exemplo, Rishon, Sheni, Shlishi, às vezes são 15, 20, 30 psukim. Então, naquela fala, olha, lê rápido até o fim. Rabi Meir, aparentemente, ele fala, olha, lê 3 psukim, que é o mínimo que precisa ler, e para por aí. Taneidach, fala Braita. Aí ao medo batfilá verá tzuá kinegdó. Ele estava rezando e de repente ele percebeu que tinha na frente dele tzuá, fezes. Pessoa, cachorro, do que for. E tem um cheiro ruim. Mealech lefanav achi izrekina leachorav daletamot. O que ele faz?
ele, no meio da tefilá, ele para a tefilá, anda até ultrapassar as fezes, a tzoá, e continua a tefilá com a tzoá atrás dele, com uma distância de pelo menos 4 amot, de 2 metros, certo? Então ele vai mais para frente para rezar e ele continua a rezar normalmente. Vetanela tzadim, pergunta uma braita, olha, tem uma braita que, pergunta a Gemara, que tem uma braita que fala que ele não atravessa, ele não vai mais para frente da tzoá, das fezes, e deixa nas costas, está escrito que ele põe para o lado, quer dizer, se está na frente dele, ele vai alguns metros para o lado para se distanciar, e não precisa ir para frente. A pergunta é se dá ou se não dá. Se ele tem como passar por cima e ir para frente, melhor. Mas se tem um muro na frente e não tem para onde ir, então ele vai para o lado. Ele estava rezando e ele percebeu que ele não está muito limpo. Ele foi no banheiro e ele percebeu que ele não está muito limpo. Quer dizer, a tzoá está nele próprio, as vezes está nele próprio. Não se limpou direito. Amaraba afalpiche chatat filatot filah. Fala Raba, mesmo que ele fez um reto, ele fez um pecado, você não pode rezar dessa forma, você tem que estar limpo, mesmo assim a tefilá valeu. Mas que fala Raba, pergunta Raba, fala Raba, olha, está escrito no pasuk, zevach, o korban, feito por Rechaim, quer dizer, feito de uma forma errada, de uma forma que não é aceita, é toevá, é algo horrível, é algo inaceitável. Então o que de repente a tefilá dele valeu? Ele amarava, oil vechatá, então, Rava fala que a linguagem é um pouco diferente. Oil vechatá, já que ele pecou, ele rezou de uma forma que não era única, ele não deveria rezar, mesmo assim, a tefilá, mesmo que ele já rezou, a tefilá dele não valeu nada, e ele precisa se limpar e rezar novamente, começar do começo. Ele estava no meio da tefilá, e aí, de repente, ele precisou urinar, certo? E aí, ele, no lugar onde ele estava, ele acabou urinando, não sei se ele não conseguiu segurar, ou de alguma coisa assim, no meio da tefilá. Ele para a tefilá dele até acabar de sair, a urina até acabar, e aí ele volta para a tefilá, certo? Sei que ele não consegue, não faz Netilat Yadayim. Isso que a gente faz Netilat Yadayim depois de ir no banheiro é porque talvez se encostou em alguma coisa, uma parte do corpo que precisa de Netilat Yadayim depois. Aqui ele não encostou em nada. Então, a priori, depois que saiu toda a urina, ele pode voltar para a tefilá normal. Porém, pergunta para onde ele volta? Ele continua de onde ele parou ou ele tem que voltar do começo? Quer dizer, essa pausa que ele fez, ele estava durante a tefilá. E de repente, na hora que ele está indo no banheiro, esse ir no banheiro é um momento no qual ele não pode rezar. Então, a pergunta é se isso daqui é uma afsaká, é um efsek, é uma pausa que obriga ele a voltar para o começo, ou ele continua para onde ele parou. Discutiram sobre o assunto, Rav Chizda e Rav Himnuna. Hadamar choser lerosh, ve hadamar lemakom shepasak. Um deles falou, olha, volta para o começo, sinto muito. Se você fez uma pausa como essas, que você não podia rezar naquela situação, então não valeu. Volta para o começo. E o outro fala, não. Aonde ele parou quando começou a urinar, ele continua de lá em diante. Fala Gmaralema, Beakamim, Figuei. Talvez a discussão entre eles é a seguinte: Viranamud, Kavgim Elamud Aleph. Marsavar, Imshak, Delig Moret Kulah, Choser Lerosh. O Marsavar, Limkom Shepasak. Talvez está tratando no seguinte caso, em que ele fez uma pausa muito comprida, o suficiente para fazer a tefilá inteira, certo? Ele ficou parado lá uns 5, 10 minutos. Então, já que ele parou por muito tempo, existe uma discussão se alguém que parou pelo tempo suficiente para acabar a tefilá inteira, nesse caso, ele volta para o começo ou ele continua de onde ele parou? Talvez a nossa discussão também está tratando nesse caso, em que ele parou por um tempo muito grande, ele parou por 10 minutos, e aí, quando ele vai voltar, justamente essa discussão, se ele volta para o começo ou se ele continua de onde ele parou. A Maravashi, fala Ravashi, olha, se fosse essa discussão, se essa fosse a discussão entre eles, então não deveria ter nada a ver com a urina, deveria ser um caso diferente. Deveria ser um caso em que eles falam o seguinte, olha, vamos ver se ele parou ou não parou. Então, por que eles discutiram com relação ao cara que precisou ir no banheiro no meio? Ela, então, fala, Ravashi, fala Ravashi que não. Todo mundo concorda que se a pessoa faz uma pausa de 10 minutos no meio da tefilá, por exemplo, certo? O suficiente para fazer a tefilá inteira, do começo ao fim, é uma pausa que apaga, digamos assim, desfaz toda a tefilá que ele fez. Então tem que começar de novo. Estamos falando da Amidá, certo? Quando a gente fala de tefilá, a gente está tratando da Amidá.
Veata, minha discussão entre eles aqui, não está se tratando que ele demorou muito. Está se tratando que ele parou 30 segundos para ir no banheiro. E a discussão entre eles é a seguinte: Demar savar gavrat huyeyu, vem raui, vem filatot filá. Um deles fala o seguinte: olha, no momento em que o cara está indo no banheiro, ou mesmo na hora que ele começou a rezar, se ele não consegue se segurar e ele precisa ir no banheiro, essa tefilá não é válida, certo? A pessoa, antes de rezar, tem que ver que ele não precisa ir no banheiro. Mas se ele sente que ele precisa ir no banheiro, ele não pode rezar. Então, o cara que no meio da Amidá não conseguiu se segurar e precisou urinar, quer dizer que ele começou a tefilar de forma errada. Então, toda a tefilá não valeu. Volta para o começo. O Marsavar, Gabra Hazi, o Tfilatot Tfilá. E outra shita, outra opinião sobre ele, que ele diz que o quê? Olha, não, o cara era ruim. Tá bom que ele precisa ir no banheiro, mas na prática, ele não está indo no banheiro agora. Então, pode rezar dessa forma. Então, a discussão entre eles é, alguém que precisa ir no banheiro, ele pode rezar ou não pode rezar? Quem falou que ele não pode rezar, então ele tem que começar a rezar desde o começo, nada do que ele fez valeu. E quem falou que ele sim pode rezar, então na hora que ele está urinando ele para, mas depois ele continua normal. Tâmara banana. Agora traz uma braita ligada a esse assunto. Anitzrach len kevav. Alguém que precisa ir no banheiro, alit paled, não pode rezar. Alguém que está precisando ir no banheiro, não consegue se segurar, a gente já vai ver quanto tempo mais ou menos. Alguém que não consegue se segurar, não pode rezar. Vem mitpalel, filatot toevá. E se ele rezou, a tefilá dele é chamada de toevá, ela é abominável, quer dizer, essa tefilá não é aceita. Precisa rezar de novo. Então, os caras estão apertados para ir no banheiro, não adianta rezar nessa situação. Mesmo que está acabando o tempo da tefilá, a priori, tefilá dessa forma não é válida, então não é para rezar. Amarav Zevit veitem maravilha. Lo shanu ela shenu yachol lishot beatzmo, אבל אם יכול לשהות בעצמו, תפילתו תפילה. Fala Rav Zevit, e tem quem diga que Ravilda falou que isso que não valeu é só se ele não consegue se segurar. Mas se ele consegue se segurar, então está valendo. Pergunta Gmaraveat Kama, quanto ele tem que conseguir se segurar? Certo? Todo mundo consegue se segurar por 3 segundos. A pergunta é o que é definido consigo me segurar, o que é definido como não consigo me segurar? Amarav Sheshet ad parsa. Se ele consegue esperar o tempo de andar, parsá são 4 milim, é mais ou menos 72 minutos, quer dizer, 1 hora e pouco. Se o cara precisa ir no banheiro, mas ele não está tão apertado, se ele consegue segurar 1 hora e pouco, certo? Ele não precisa ir agora ou daqui 5 minutos. Se ele consegue se segurar por esse tempo, então ele pode rezar. E Kademat Nilá Matnita, tem quem diga que o que Rav Zevit e Ravilda falou, isso daqui tudo foi falado sobre a Braita. Está escrito na Braita o seguinte: במה דברים אמורים שאינו יכול לעמוד על עצמו, אבל אם יכול לעמוד על עצמו, תפילתו תפילה. certo? Uma braita que diz exatamente a mesma coisa que foi falado antes, só que é em outro lugar, que no que foi falado que a pessoa não pode rezar só se ele não consegue se segurar, mas se ele consegue se segurar, não tem problema. Vead kama, quanto ele precisa conseguir segurar, amarav zevid ad parsa. Ou seja, a diferença entre o que foi falado agora e o que apareceu antes é que antes, na Braita estava escrito que alguém precisa ir no banheiro não pode rezar. Rav Zevit falou que se ele consegue se segurar, pode. E sobre o que Rav Zevit falou que se ele consegue segurar, pode, veio Rav Sheshet e falou que ele precisa conseguir segurar 1 hora e pouco. Aqui nessa segunda linguagem, Rav Zevit próprio falou sobre a Braita. A Braita própria já falou que se ele consegue se segurar, ele pode rezar. E aí Rav Zevit falou que é uma parsá, quer dizer, a gente voltou aqui uma geração. Se no primeiro caso, a Braita proibiu de rezar precisando ir no banheiro, Rav Zevit liberou quando ele se segura, e Rav Sheshet falou quanto tempo é, aqui a gente só tem duas etapas. A Braita própria fala que se ele consegue se segurar, tá ótimo, e Rav Zevit explica a Braita que até é uma parsá, certo? O suficiente para andar em torno de 1 hora e pouco. Alguém que precisa ir no banheiro, ele não pode rezar, que está sendo no pasuk, e com likrat Elokecha Israel, você tem que se preparar para rezar. Se preparar para rezar é conseguir estar focado, não ter distrações, e precisar ir no banheiro é uma grande distração, não pode rezar dessa forma, tem que se preparar para rezar. O que significa o pasuk? Shmor raglecha ka'asher telech el beit Elokim. O que significa Shmor raglecha? Cuide das suas pernas quando você for para o Beit Elokim, para o Beit Knesset. Shmor atzmecha shelo techta. Toma cuidado para não pecar. Vem techta, ave korban lefanai. Ave korban lefanai. Se você pecar,
traga um corban. Isso está escrito, shmor aglecha, shmor atzmecha, certo? Toma cuidado para não pecar, mas se você pecar, saiba que você tem a opção de trazer um corban. Vekarov lishmoa, essa é a continuação do pasuk, se não me engano, deixa eu ver aqui. Escrito no pasuk. Shmor aglecha kasher telech el beit Elokim, vekarov lishmoa. Está próximo a ouvir. O que é estar próximo a ouvir? Amarava, heive karov lishmoa divrei chachamim, sheim chotim, mevim korban, veosim tshuva. O que significa esteja próximo de ouvir? Esteja próximo de ouvir o que chachamim falam. Que se a pessoa faz um pecado, ele traz um korban e ele faz tshuva. Isso daqui é melhor do que o quê? Mitet aksilim zevach. Mitet aksilim zevach é a continuação do pasuk, diferente dos bobos, ksilim, bobos, trouxas, que trazem um korban. Al teik ksilim shechotim ou mevim korban, não seja como ksil, que ele peca, ele traz um korban, vem no sim tshuva, sem fazer tshuva. Quer dizer, ele traz korban, sem pensar muito. Ele fala, olha, eu fiz um pecado, levo o korban, mas não faz tshuva junto com isso. Não vale nada o korban sem a tshuva. Continua o pasuk, que eles não sabem fazer o mal. Agora, como assim? Os ksilim que trazem um korban sem fazer tshuva, eles não sabem fazer coisas erradas? Que se eles não sabem fazer urá, se eles não sabem fazer pecados, então eles são tzadikim. Ela, então não, o que o pasuk quer dizer é o seguinte, não seja como os ksilim que eles pecam, eles trazem um korban, e eles não sabem por que eles estão trazendo o korban. Se é pelas coisas boas que eles fizeram, se é pelas coisas ruins que eles fizeram. Quer dizer, eles não sabem o que eles fazem, o que é mitzvah, o que é haverá. Ele não sabe o que ele fez. Mas ele traz um korban, vai que eu fiz alguma coisa errada. E ele não sabe direito o que ele fez, o que ele não fez. Não seja como essas pessoas que fazem tshuva sem saber, na verdade, do que ele está fazendo no tshuva. Amar Kadosh Baruch Hu, sobre esse tipo de pessoa, fala Hashem, Bentov lerai namavchinim, eles não sabem diferenciar entre o bom e o ruim, vemevim korban, lefanai, eles estão trazendo um korban para mim, certo? Quando a pessoa vai trazer um korban, quando a pessoa vai fazer tshuva, tem que estar muito claro para ele pelo que ele está fazendo tshuva, o que tem de errado, o que ele tem que consertar, senão, qual o sentido da tshuva que ele fez. Ravashi veitem Rav Chanina bar Papa Amar, Shmor nekavecha b'shah she'ata omed batfilah lefanai. Ele explica o pasuk Shmor aglecha kasher telech el beit Elokim de outra forma, que não tem a ver, como a gente falou antes, Shmor atzmecha shelo techta vem techta ve korban lefanai. Antes a gente explicou, olha, toma cuidado para não fazer pecado, ou se fizer pecado, faz um korban. Ele explica que esse pasuk está tratando realmente sobre alguém que precisa ir no banheiro durante a tefilá. Shmor nekavecha, presta atenção se você precisa ir no banheiro ou não, bechasha tão medo de tefilá nefá, na hora que você vai rezar na minha frente. Se você precisa ir no banheiro, então não reze, vai primeiro no banheiro, depois você começa a rezar. Bom, aqui a Gemara vai mudar, vai começar um outro assunto que vai longe, vai o próximo mundo inteiro, então a gente vai parar por aqui. Continuamos amanhã. Shkoyach.